VoiceOver está ativado. Boa tarde, nós vamos. O que você deseja? Janela. Bem-vindo ao JAWS. TalkBack ativado. Muito bem, então, segundo vídeo de uma série de 3. Este, então, vai ser baseado aí numa crítica construtiva, né? Numa crítica baseada no meu uso, né? O uso de um cara que ficou aí... Página 2 de 3. Ajustável. Alguns anos, né, sem utilizar iOS, né? Eu conto um pouquinho disso do primeiro vídeo, né, a experiência que eu havia tido inclusive com o Android 2 ponto alguma coisa, né, no Motorola Milestone 2, que foi um aparelho, cara, muito bacana, assim, nossa, um aparelho maravilhoso, né, mas que não tinha ainda o Android pronto para acessibilidade. O Android já possuía o TalkBack e tal, né. Mas para vocês terem uma ideia, não havia nem voz em português ainda, né? Assim, nativamente, né? A voz que havia era a voz da Luciana no pacote S-Vox, né? Então, enfim, a gente acabou voltando pro iOS, onde a acessibilidade era, assim, algo já bem consagrado, assim, né? E até, por que não dizer, ainda bem revolucionário, assim, né? E hoje a gente vai dar uma olhada, então, nessa questão do leitor de tela. Página 2 de 3. E das opções de vozes, né? Porque eu confesso a vocês que de lá para cá eu não consegui encontrar mudanças assim tão dignas de nota, né? É mais do mesmo, não que isso seja ruim, mas esse mesmo é muito bom. Ajustável. Mas ainda assim, né, a gente viu ali uma continuidade, não uma evolução, né, propriamente dita, né? Mas enfim, vamos dar uma olhadinha então no VoiceOver, primeiramente. Ajustes. Tem ajustes. Título. Modo avião. Inativo. E a gente vai ID Apple. Wi-Fi. Neymar. alguma Botão. coisa Neymar aqui. Borges. Wi-Fi. Bluetooth. Som. Não. Vamos varrer, Geral. então. Central de controle. Já que ele Geral. não quer, Botão. vou Selecionar. entrar em geral. Ajustes. Botão. Sobre. Botão. Atualização de AirDrop. Handoff. CarPlay. Acessibilidade. Botão. Selecionar. Geral. Botão voltar. Visão. Título. VoiceOver. Ativo. Selecionado. O nosso VoiceOver aqui, para quem não conhece, né? Ativo. Tem esse botãozinho para ativar e desativar. O VoiceOver lê os itens da tela em voz alta. Toque uma vez para selecionar um item. Toque duas vezes para ativar o item selecionado. Passe 3 dedos para rolar. Treino do VoiceOver. E a gente tem o treino do VoiceOver, isso aqui, até aqui, exatamente igual a quando eu deixei de usar o iOS em 2013, né? Velocidade da fala. Título. Velocidade da fala. Velocidade da fala. Fala. Botão. Verbosidade. Botão. Enfim, aqui a gente já encontra já algumas coisinhas diferentes, né? Verbosidade e tal, né? Mas isso também já apareceu também na suíte lá do Google. Preciso, né, infelizmente, continuar fazendo essa comparação entre os dois, porque é só o que a casa oferece, né? Pelo menos em grande escala, né? Então, Braille. Botão. Verbosidade. Fala. Botão. vamos entrar primeiramente aqui em fala. Botão voltar. A gente está dentro de VoiceOver, então a gente está olhando as opções de fala dentro do VoiceOver, tá? É preciso ter isso bem em mente. É por isso que esse vídeo ele vai tratar do VoiceOver primeiro e das opções todas que a gente encontra dentro dele, e depois da fala, né, no caso, né? Voz. Então, Luciana. a Botão. gente tem aqui Voz. Fala. Botão voltar. as opções de voz em português do Brasil, que o iOS nos oferece. Felipe, Então a gente botão. tem o Felipe, e aí dentro do Felipe algumas variações. Selecionado. Luciana. A Luciana, né? Siri feminina. Botão. Siri masculino. Botão. Siri masculino e Siri feminina. A gente tem aqui então 4 vozes, né, em português do Brasil. Ponto final. É isso. São 4 vozes apenas, né? Fala. Botão voltar. Antigamente a gente tinha a voz da Raquel, mas eu não sei onde essa voz foi parar. Não sei se é possível adquirir ela, né? Então, como eu fiquei muito tempo sem usar, fique você aí à vontade, né, para dizer se rola da Raquel ou não, mas enfim, né, seria uma quinta opção de voz, né, o que não está acontecendo aqui. Estou falando de opções para ler o sistema como um todo, né. A gente pode ir lá para o Voice Dream, por exemplo, comprar alguns pacotes de vozes lá por lá, né,
Parece que isso aí também vai modificar, parece que eles vão parar de trabalhar com algumas vozes, enfim, Fala. né? Botão voltar. Então a gente Voz. vamos Luciana. voltar aqui. Botão. Pronúncias. Botão. Aqui a gente tem a questão das pronúncias. Isso aqui é Selecionar. interessante, Fala. mexer Botão nesses voltar. dicionários aqui. Eu até então não adicionei nenhuma, Adicionar. Botão. né? Mas enfim, Fala. Botão voltar. não, Pronúncias. Botão. eu já senti necessidade de fazer isso, de alterar algumas coisas que são lidas tanto aqui pelo VoiceOver quanto lá no Talkback. Também tem coisas que são legais, assim, interessantes a gente mudar. Mas aqui eu senti um pouquinho mais de necessidade do que no Android, falando de coisas nativas, né, no caso, Tom. né? Título. Tom, né? 40%. Alteração de tom. Ativo. Idiomas do rotor. Eu Título. deixo, né? Espanhol, Espanha, inglês, adicionar novo Também idioma. coloquei Botão. alguns idiomas Adicionar aqui novo no idioma. rotor e tal. VoiceOver. Botão voltar. E eu acho até que é desnecessário, até, na verdade, né? Verbosidade. Botão. Em Selecionado. verbosidade, VoiceOver. Botão voltar. Falar dicas. Inativo. a gente tem umas coisas interessantes. Assim, para quem tá aprendendo, é bom deixar aqui essa questão das Pontuação. dicas, né? Alguma. Botão. Pontuação. Falar texto selecionado. Ativo. Enfim, eu deixo ativo, né, essa parte aqui, mas enfim. Determina se o texto detectado automaticamente no item em foco deve ser falado. Maiúsculas. Falar maiúsculas. Apagando texto. Alterar tom. Botão. Links incorporados. Falar. Botão. Saída da tabela. Título. Cabeçalhos de tabela. Ativo. Números de linha e de coluna. Determina se estas informações devem ser geradas ou ações do rotor. Título. Falar confirmação. Sufixo de emoji. Inativo. É legal, né? Fala a palavra emoji quando os emojis são lidos no conteúdo do texto. A princípio, no caso da cegueira total, né? Descrições de mídia. Fala. Botão. Mas nem todo mundo usa, acho que quase ninguém usa. Determina como as legendas ocultas mais SDH são geradas durante a reprodução de mídia. Isso é muito importante. Descrições de mídia. Determina como as legendas ocultas mais determina como as legendas ocultas. VoiceOver. Essa Botão que é a última voltar. opção de verbosidade, Botão. né? Fala. Botão. Verbosidade. Braille. Botão. As opções de Braille são bem específicas, assim, então não... Áudio. Botão. Aqui nas opções de áudio eu VoiceOver. desliguei Botão algumas voltar. coisas. Silenciar Ó. efeitos sonoros. Ativo. Eu silenciei os efeitos sonoros, eu vou desmarcar essa opção. Inativo. E aí a gente volta a ter o som de coordenada, que a gente conhece Redução de áudio. Inativo. também, né? Ativar alto-falante. Inativo. Durante as ligações de áudio, alternar automaticamente para o alto-falante quando o iPhone não estiver encostado no ouvido. Isso aqui vem, pelo que eu percebi, vem ativado padrão, eu desativei, né? Enviar para HDMI. Inativo. Quaisquer dispositivos de mídia conectados externamente devem... VoiceOver. Não utilizei essa opção Botão. Estilo de digitação. até o Digitação momento, né? datilográfica. Botão. Estilo de digitação, aqui são 3, né? VoiceOver. Digitação padrão. Selecionado. Digitação datilográfica. Digitação por toque direto. A minha tá VoiceOver. Botão datilográfica, voltar. né? Estilo. Retorno fonético. Falar digitação. Botão. Todo fonético é interessante, falar digitação também é legal também. Teclas modificadoras. Sempre falar notificações. Inativo. Eu deixei nativo, né? Porque eu acho que é um pouco invasivo, né? Navegar imagens. Sempre. Cursor grande. Inativo. Tempo para 2 toques. 0,25S. Botão. Esse lance do tempo para 2 toques aqui é interessante para as pessoas que têm alguma dificuldade motora além da visual, né? Então Tempo para 2 toques. é bacana, 0, assim. Acessibilidade. Botão voltar. É Botão voltar. uma das aplicações para isso, né? Lupa. Ativo. Adaptações de tela. Zoom. Ativo. Botão. Dentro do VoiceOver, a gente tem umas coisas assim, por exemplo, o uso do rotor, né? Eu vou girar aqui o rotor, é como se a gente estivesse girando um botão mesmo, daqueles botões antigos, dos rádios antigos, né, de sintonia, né? É como se a gente girasse um seletor aqui, né? Então, o nome também é autodescritivo, né? Então, Palavras. Velocidade da tô fala. girando ele Volume. aqui, né? Idioma. Containers. Títulos. Editar. Caracteres. Palavras. Velocidade da fala. Volume. Idioma. Containers. Títulos. Editar. Caracteres. Passei algo aqui. Palavras. Velocidade da fala. Volume. Cadê o padrão? Idioma. Containers. Bom, vou deixar aqui em containers, né? Lupa. Ativo. Botão. Adaptações de tela. Fala. Botão. E agora a gente vai dar uma olhadinha em fala, Selecionado. Acessibilidade. Botão voltar. porque aqui em fala tem umas coisas bem legais de se fazer. Falar seleção. Ativo. Já deixei ativado aqui fala O botão seleção. falar aparecerá quando você selecionar um texto. Falar conteúdo da tela. Ativo. Para ouvir o conteúdo da tela, passe 2 dedos da parte de cima da tela para baixo. Isso aqui é sensacional. Eu já deixei ativado. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Eu tinha deixado aqui. Seletor de app. Notas. Ativo. Eu deixei aqui Ações um disponíveis. poema Notas. do. Ativo. Notas. Ativo. Notas. Notas. Eu deixei um Ajustes. poema do Ativo. Drummond. Agora, aquelas opções de fala que eu estava mexendo ali, já dentro de acessibilidade e fora do VoiceOver. Então, deixa eu só voltar para recapitular aqui, Ajustes. para Ajuste. que vocês também não se Notas. percam. Ativo. Acessibilidade.
Botão voltar. Vamos Geral. entrar aqui. Visão. Título. Então lá o primeiro item de acessibilidade Voiceover. é o Ativo. VoiceOver. Zoom. Ativo. Zoom. Botão. Lupa. Ativo. Lupa. Adaptações de tela. Adaptações Ativo. de tela Fala. Botão. e fala. Eu entrei em fala, Acessibilidade. Falar seleção. Ativo. deixei marcada a opção falar seleção O botão falar aparecerá quando você selecionar um texto. Falar conteúdo da tela. Ativo. e o botão falar conteúdo da Para tela. ouvir o conteúdo da tela, passe 2 dedos da parte de cima da tela para baixo. Então deixa eu mostrar para vocês Notas. como é Ativo. que é isso. Eu vou Notas. pegar, quando eu descobri isso Notas. aqui, Ajustes. eu Ativo. descobri nos grupos aí dedicados a iPhone, essa era uma função que não existia na época que eu tinha iPhone, mas que é uma função que tem hoje, né? E ela te possibilita fazer leituras com uma outra voz, né? Sem necessariamente precisar instalar um aplicativo específico para isso. Eu acho sensacional. Então, são 2 dedos lá no canto superior da tela, aliás, no centro da tela, na parte superior da tela. Arrasta Tela 2 dedos escurecida. para baixo, né? No meio do corpo. E aí- Fonte do sistema. 20. Nota. No meio do caminho. Nota. No meio do caminho. Nota. No meio do Deixa caminho. eu 1916 e 41. Clicar Item da aqui barra de na estado. hora. No meio do caminho, 1924. Olha que beleza, Carlos parece um Drummond de player, né? Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Deixa eu no pausar meio do aqui. caminho- Reproduzir. Para vocês perceberem aqui Minimizar barra de fala. Botão. nós temos aqui a parte para minimizar a barra da fala. Notas. Parar. Botão. Zoom. Aqui a Zoom. janelinha ela tá dando conta de qual janela que tá aberto, né? No caso aqui notas, né? Diminuir velocidade da fala. Botão. Retroceder. Botão. Reproduzir. Avanço rápido. Aumentar velocidade da fala. Botão. Assim, é uma função muito legal mesmo. Reproduzir. Botão. Oh, Tinha uma pedra, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Reproduzir. claro que depois você vai, deixa eu fechar Parar. aqui. Botão. Para quem enxerga tem um X aqui e a dica, né, o nome, o texto que está ali, mas que está oculto, é dica, né? Então o leitor de tela está lendo dica. Quem enxerga não está vendo essa palavra escrita, está vendo só o xizinho, né? Mas o leitor de tela encontrou um texto que está ali, né? O programador programou direitinho, colocou um texto oculto ali, apenas para que o leitor lesse a descrição da função daquele X ali, né? Assim como acontece aqui, ó, Minimizar barra de fala. Botão. no minimizar a barra de fala, né? Que tem um iconezinho, né? Que faz essa função, né? Deixa eu fechar aqui Lente do então. zoom. Parar. Botão. Parar. Nota. Vocês No meio. percebam que ele está lendo Ajustes. com a voz Ativo. da Siri, Ajuste. né? Isso é muito legal. Falar. Destacar conteúdo. Inativo. Botão. Essa parte de destacar conteúdo, assim, via de regra, a galera que tem deficiência visual não usa, né? Mas ela tem uma aplicação interessante para quem tem baixa visão e quer acompanhar o cursor do talkback em alguns momentos, assim, para saber onde é que o talkback está falando e não está passando por cima exatamente, por exemplo, porque pode acontecer esse tipo de descompasso, né? Claro que isso pode atrapalhar um pouco, mas enfim, vamos demonstrar ele funcionando para a galera Fala. que Botão enxerga, voltar. né? Destacar conteúdo. Inativo. Vamos ligar aqui o destacar conteúdo. Palavras. Frases. Selecionado. Palavras. Destacar Não, conteúdo. pera aí que eu me- Inativo. Fala. Botão voltar. Acessibilidade. Para ouvir o conteúdo. Destacar conteúdo. Inativo. Destaca o conteúdo conforme ele é falado. Ele Destacar vai, conteúdo. não, Inativo. é que eu confundi, mas enfim, esse aqui destaca o conteúdo falado, no caso, né? Vamos dar uma olhada nas Destacar opções conteúdo. aqui. Ativo. Eu me confundi. Palavras. Palavras. Frases. Selecionado. Palavras e frases. Eu deixei, quando eu configurei, eu acho que eu deixei aqui, antes eu acho que era palavras que estava marcado como padrão, não vou lembrar Estilo de agora. destaque da frase. Selecionado. Sublinhar. Mas enfim, Destacar conteúdo. Ativo. isso aqui eu acho Ativo. que veio ativado e eu desativei. Quero crer. Está desativado, eu vou manter Fala. desativado. Botão voltar. Né? Então, Acessibilidade. Para ouvir o. Destacar. Destaca. Falar digitação. Botão. esse lance aqui é bacana, ó. Digamos que Fala. Botão voltar. você enxerga o suficiente para utilizar o iOS, mas não enxergue o suficiente para, digamos, perceber o que está escrevendo no teclado, né? Por exemplo, o teclado aqui do iPhone SE,
ele é um teclado pequeno, né? As teclas ficam um pouquinho mais achatadas, enfim, para quem já se habituou com os padrões de telas atuais, né? Estranha muito, né, o fato de usar um teclado numa telinha pequenininha dessa, com as telas bem, né, coladinhas umas nas outras, né? Você pode Dicas de caracteres. fazer uma configuração aqui na qual você pode, por exemplo, utilizar isso aqui sem utilizar o talkback, ou utilizar isso aqui em conjunto com o talkback, né? Aliás, perdão, com o talkback não, com o voiceover, né? Fazendo com que isso aqui funcione em conjunto com o voiceover, desativando as funções que o voiceover tem de ler a digitação e ler palavras digitadas, e deixando isso aqui a cargo dessas opções de fala aqui, né, que vão trabalhar com a Siri, no caso, né? Caracteres. Então eu Inativo. vou ligar aqui o caractere. Ativo. Então toda vez que eu for digitar alguma coisa no teclado, ele vai me ler o caractere. Dicas de caracteres. Inativo. Essa dica de caractere, se me falha a memória, ele vai falar o caractere foneticamente. Dicas de caracteres. Dicas de caracteres. Ativo. Atraso no retorno de caractere. Título. Não, Mário. Segundos. Não, 0,0. Mário. Não. Falar caracteres. A fonética ambos após o atraso especificado. Dicas de caracteres. Ativo. Falar Não, essa caracteres. dica de A fonética caractere é ambos após o outra atraso coisa. especificado. Depois a gente vê na prática o que é. Falar palavras. Inativo. Eu vou marcar falar palavras também. Ativo. Fale palavras inteiras enquanto digita. Falar texto automático. Inativo. Falar o texto automático. Não Fale lembro de ter palavras. marcado Segundos. isso Fale antes. palavras inteiras enquanto digita. Não vou marcar agora. Fala automaticamente as correções e as maiúsculas automáticas. Mas é legal. Mas eu não vou marcar agora. Pressionar para previsões. Inativo. Pressionar para previsões. Vamos Inativo. ativar aqui previsões também. Quando as previsões de digitação estiverem ativadas, toque em uma palavra e mantenha pressionada para ouvi-la. Então, vamos voltar lá para as notas. Notas. Ativo. Notas. Adicionar pessoas. Botão. Compartilhar nota. Botão. Mostrar ferramentas de... Apagar nota. Botão. Nova nota. Botão. Inserir. Botão. Checklist. Botão. Inserir. Nova nota. Botão. Cai nova nota aqui. Campo de texto. Está editando. Ponto de inserção no início. Vamos escrever olá. Maiúscula. L. O. Nota. Olo. Erro de ortografia. Cor. Ela tá falando? L. Maiúscula. U. Vamos desativar o voiceover. Atenção. Atalhos de acessibilidade. Voiceover inativo. O maiúsculo, Oiapoque, Tá falando foneticamente. L, Limeira, A, Aracaju, Eu escrevi olá. E ele já tá me dando como dica ali a palavra, a primeira, que está inclusive selecionada. Se eu der espaço, ele vai corrigir para ela olá, com um acento agudo lá no A, né? Então eu vou vir aqui. Olá, olá. Vejo que ele já fala com uma certa entoação também, para você ter essa noção do que você está escrevendo. É assim mais ou menos que funciona. Eu achei que ia dar. Deixa eu ligar o voiceover de novo. Nota. Campo de texto. Está editando. T. Né? Com o voiceover ativo ele não funciona. T. Eu já tava dando o toque errado. Bom, enfim, é como eu falei, eu sou um cara que eu fiquei longe da plataforma há alguns anos, né? Ajuste. Fala automaticamente as Mas é correções, previsões de digitação interessante, eu vou estiverem deixar ativadas, toque em uma marcado, e palavra até mantenha melhor pressionada para que ela pare de funcionar quando o voiceover estiver ativo, porque não há necessidade, né? De fazer aquela confusão toda que eu imaginei Quando ali, as né? previsões, no caso, quando as previsões de digitação estiver, fala, botão voltar. Acessibilidade, falar digitação, botão, vozes, botão. E agora aqui a gente tem as vozes, onde a gente vai fazer o download voltar. das vozes da Siri, né? A voz masculina e a voz feminina. Eu tenho aqui apenas duas, a voz masculina brasileira e a voz feminina brasileira. Português, Siri feminina, Brasil, botão. Ó, Alemão, Ana, botão. Português, Deixa eu entrar Siri feminina, aqui em selecionar português, vozes, botão né? voltar. Felipe, botão. Luciana, selecionado. Siri masculino, botão. Selecionado. Siri feminina, e botão. ele tá com o padrão aqui a Siri feminina, Português, né? Portugal. Catarina, Eu tenho 174. algumas vozes aqui com português de Botão Portugal, voltar. eu uso Português, apenas Siri aquelas feminina, 4. Brasil, botão. Quando a gente compara com o Android, a gente tem, por exemplo, a voz padrão do Google, que é uma, e a voz padrão do Google Assistente, que é a outra, né? Tudo bem, tá? O iOS está me dando aqui de maneira padrão 4 vozes, o Google me dá 2. Tá, mas aí eu posso comprar vozes para ler o sistema, né? Como, sei lá, a Vocalizer, me dá um pacote com 3, já são 5, né? Se eu quiser, por exemplo, instalar o Speak, que é gratuito,
Já são 6. Se eu for considerar as variações do speak, vou pegar 3 ou 4 variações do speak, né? Já dá 9. As 3 aí, variações do speak já dá 9, né? Sem falar no Eloquence, né? Já dá 10 aí, né? 10, 11, dependendo da variação que você usar do Eloquence. Também você já tem aí 11 tipos de vozes, né? Você tem aquele pacote de vozes lá também que tem o Gabriel TTS, né? Tem o Gabriel, tem a Márcia, já dá 13, 14. Olha, você tem aí no mínimo por baixo umas 14 vozes para utilizar no Android, né? E aqui, até onde eu sei, se eu estiver errado, fique à vontade para me corrigir, mas até onde eu sei, é essas 4 vozes aqui em português do Brasil, né? Então veja que a gente está falando aí de uma situação aonde você tem uma larga vantagem aí do concorrente lá, né? Metálico, né? Chinês. Ting, ting. Fala. Botão voltar. Vamos voltar. Acessibilidade. Botão vozes. Botão. Velocidade da fala. Velocidade da fala. E aqui a 51%. velocidade da Ajustável. fala, novamente, estamos configurando aqui a fala, a voz da Siri, né? E não a voz do VoiceOver, que fica lá separadinha, né? Com sistemas separados e distintos, com configurações distintas, né? Enfim, eu acho... Destacar conteúdo. Inativo. Deixa eu mostrar umas coisas relacionadas à navegação. 8 apps, Como 24 a novos gente itens. percebeu ali, no VoiceOver, nas configurações do VoiceOver, a gente, quando fica muito tempo sem usar o iOS e vem do Android para cá, para maçã, a gente sente muita falta de uma coisa Tela escurecida. que cara, é muito funcional assim no Android, que ainda de novo, né, contraproducente. Eu já exemplifiquei isso com o Zoom no outro vídeo, e aqui também eu sinto falta, por exemplo, né, de um gesto para voltar, de um gesto possível de se fazer com uma mão só para descer as barras de notificação, né, um gesto com uma mão só para fazer para mim fazer, por exemplo, com que essa ferramenta apareça aqui, que eu vou clicar na hora, 16:53. Item da barra de estado. lá na barra de estado. E agora com 3 dedos eu vou lá na parte inferior da tela e vou fazer um gesto para cima com 3 dedos. Central de controle. Modo avião. Eu Botão preciso ordenar. fazer toda essa Ações mão aqui, disponíveis. segurar o telefone e vir até ele, tocar com o dedo lá na hora, depois vir aqui embaixo, né? E dar uma arrastadinha com 3 dedos para cima para puxar a central de controle. Saca? E agora eu realmente não consigo voltar aqui. Tô voltando 8 apps, 25 com a novos tecla itens. Home, né? Claro, novamente, né? Se vocês conhecem gestos para utilizar essas tarefas aqui, fiquem à vontade. Isso aqui poderia ser facilmente resolvido, né? Se não quer usar o L lá do Google, usa um C. Tela escurecida. Né? Faz um C na tela para voltar, né? Faz um U na tela, podia ser um U aqui, para fazer esse gesto aqui. Você faria um U só, Botão alternar. né? Inativo. Subiria isso aqui, fazia um U de cabeça para baixo, 16:54. Notificações. desceria as Não tem notificações, ligações e notificações serão silenciadas quando o iPhone pasta né? social. Enfim, 8 apps, 25 novos faria itens. um C, voltaria, 10 apps, né? 88 novos itens. Faria um C invertido, chamaria os aplicativos Seletor de apps. recentes, Ajustes. né? Ativo. Enfim, né? É claro que eu estou usando Pasta aqui o social. iPhone 8 apps, SE, 25 eu não novos tenho itens. aqui o 3D Touch, né? Enfim, não estou abordando aqui as novas funções de personalização de controle do VoiceOver que vão vir agora no iOS 13. Fiquem aí de olho aqui neste humilde canal, porque eu vou fazer uma review de acessibilidade modesta, né? Também mais baseada na minha crítica e da minha experiência pessoal do que propriamente nos meus conhecimentos técnicos sobre o sistema, né? Então vai ser um lance mais sobre o usuário, sempre com essa intenção de colaborar, caso, né? E sempre dando essa eu sempre gosto de fornecer a crítica, mas também dar umas dicas e tal, inclusive essa questão
do C, por exemplo, eu já enviei algumas vezes para a Apple, já vi coisas parecidas, assim, claro. Eu estou usando aqui a letra C como exemplo, mas você poderia Fotos. apenas em termos de entendimento da dinâmica proposta, né, pensar em outros símbolos, né, por exemplo, um semiquadrado, né, enfim, um quadrado faltando a quarta parte, e aí trabalhar com ele em diversos momentos, né? Tela escurecida. Para fazer esses gestos. Relógio, Enfim, tem 16 várias e 56. possibilidades, assim, de se fazer esses gestos com uma mão só, né? Mas, enfim, esse é o segundo vídeo. O terceiro vídeo vai ser um vídeo mais curto, tá? E eu vou mostrar algumas ferramentinhas, assim, algumas coisas que eu realmente não gostei de ver aqui na Apple, assim, e que eu acho que deveriam estar muito melhor, há muito mais tempo, né? Não tem como não dizer isso, assim, falando ainda do VoiceOver e comparando o VoiceOver com o TalkBack. Até o TalkBack receber aquela atualização lá no iPhone 6, eu acho que veio aquele TalkBack 5 ponto alguma coisa, que trouxe aquela função toque para falar e que mudou os sons de coordenada do TalkBack. O TalkBack era muito ruim se a gente fosse ter como parâmetro o VoiceOver, né? Até os sons do TalkBack eram desagradáveis, né? E houve uma evolução e hoje tudo no TalkBack é mais agradável. E a impressão que eu tive ao voltar a utilizar aqui o iOS é que o VoiceOver ainda é o mesmo. Não, né? É o mesmo VoiceOver. Tela escurecida. Né? Claro, a parte boa é que é o mesmo bom e velho VoiceOver, né? A parte ruim é que, sei lá, ele custa os olhos da cara, e hoje o seu concorrente, que não custa os olhos da cara, faz tudo de forma perfeita, assim, né? Tela escurecida. Não vou dizer que é o melhor dos mundos também, mas aqui dá uns errinhos aqui na Apple também, né? Tem uns errinhos aqui também na Apple, né? Mas enfim, só para salientar de novo, essa função eu acho maravilhosa. Vou fazer de novo ela aqui, 2 dedos para baixo. Cara, fantástico. Claro, agora não tem nada para ela ler. Pasta foto e vídeo, pasta utilitários. Deixa eu entrar aqui em utilitários, não é utilitários, Pasta produtividade. 6A. Zoom. Produtividade. Falar com o tempo da tela. Parar. Calendário. Notas. Notas. Botão Notas. Pastas. No meio do caminho. 1924. Agora sim. 3 pontos de exclamação. No meio do caminho. Vamos entrar aqui. Botão voltar. 16:51. No meio do caminho. Cara, isso para ler um livro. 1924. Carlos reproduzir. Velho, isso para ler um livro é simplesmente sensacional. Isso aqui, aí a gente volta para aquela questão dos pequenos detalhes, né? Tem coisas assim que fazem a Apple ser muito gostosa de usar, e eu quero fechar esse vídeo com esse detalhe aqui, né? Essa leitura em voz alta que é possível de se fazer em vários aplicativos, em vários momentos do sistema, inclusive em aplicativos de leitura de livro, né? De jornal, né? Você pode ir lá no Safari, né? Ligar lá o modo de leitura e colocar isso aqui para ler em voz alta para você, sem necessidade de ter o VoiceOver ativo. Tela escurecida. Né? É um lance que está à parte ali, enfim, né? Isso aqui é sensacional. Vamos encerrar sempre com perspectivas positivas, tá bom, gente? Até então, o próximo, terceiro e último vídeo. Eu tô gravando isso aqui no exato momento em que a Apple tá lançando, né, os novos iPhones, e estamos às vésperas de receber o iOS 13. Então, eu não sei se esse vídeo vai ser subido hoje, né, mas fiquem atentos, porque haverá o terceiro vídeo, e depois do terceiro vídeo eu vou fazer essa análise do iOS 13, que eu já testei há 1 mês e meio atrás. Eu já sei mais ou menos o que está vindo aí em termos de acessibilidade, e eu vou disponibilizar aí para os amigos, tá bom? Um abração, tchau, tchau.